Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje nós vamos falar de planejamento financeiro. Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, divide as pessoas em 4 grupos. O primeiro grupo vive endividado, gasta mais do que pode e faz a alegria dos bancos ao pagar juros estratosféricos. O segundo vive no limite. Qualquer gasto não esperado o faz entrar no cheque especial. O terceiro grupo consegue poupar um pouco na maioria dos meses, faz uma reserva de capital, mas não sabe investir e acaba perdendo oportunidades por falta de educação financeira. E o último grupo não só poupa um pouco todos os meses, como sabem em que investir, aproveitando as oportunidades para multiplicar seu capital. Esse é o grupo que todos deveriam querer estar. Um limitante em qualquer aplicação é chamado de tripé do investimento. O tripé do investimento nos diz que não é possível termos os 3 elementos ao mesmo tempo. Em geral, quanto maior a segurança, menor a rentabilidade. Quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade também. Então, quando contratamos um CDB, por exemplo, se queremos liquidez diária, receberemos menos do que o investidor que aplique por 3 anos. O tempo é inimigo da segurança, mas é amigo da rentabilidade. Todo investidor tem que se conhecer. O perfil ele tem a ver com até quanto você aguenta perder e ainda assim dormir tranquilo. Não adianta achar que é agressivo e quando vier as primeiras perdas vender tudo, mudar de posição e esquecer o planejamento. Uma pessoa de perfil conservador não pode ter 50% das suas economias em ações, pois tende a se desfazer delas na primeira baixa e perder dinheiro. Existem vários formulários na internet para avaliar o perfil, e todos os bancos e corretoras também têm um. Acredito que eles tenham mais competência do que eu para elaborar um formulário. Então recomendo fazer uns 3 e pensar bem nas respostas. O autoconhecimento é fundamental para um investidor de sucesso. Além do mais, conhecer-se leva tempo. O importante é admitirmos que nem sempre estamos certos sobre nós mesmos. Outro ponto é que o perfil se modifica ao longo da vida, então periodicamente ele deve ser reavaliado. Desde o início de sua fase ativa, as pessoas devem ter uma postura de poupador. Inicialmente, o indivíduo começa economizando pouco e sozinho, pois ele ainda não constituiu uma família, e os investimentos começam a crescer à medida que ele vai conseguindo ganhar mais. Em seguida, normalmente já casado, os investimentos caem, pois ele pode estar montando sua casa. De qualquer forma, o patrimônio aumenta devido aos rendimentos. Se tiver feito grandes aportes mensais desde o início de sua fase laboral, o dinheiro economizado renderá mais do que a própria capacidade de poupança. Já na meia-idade, deve ocorrer um ajuste nos investimentos, de aplicações de longo prazo para aquelas que remuneram menos, porém remuneram todos os meses. E na aposentadoria, o sujeito usufrui do patrimônio acumulado. Ele já guardou o capital necessário para gozar a vida sem precisar trabalhar. Um fato importante é que o perfil vai se modificando ao longo da vida. Um sujeito mais agressivo deve mudar seu perfil para mais conservador no longo prazo, pois não terá tempo de recuperar uma perda grande. Na velhice, ele deve optar por ganhos menores, porém mais seguros. É fundamental a gente saber em que parte da vida a gente está, pois isso afeta o tipo de investimento. Normalmente, as pessoas vêm me procurar e perguntam: qual a melhor aplicação no momento? Essa pergunta é impossível de responder. Depende de uma série de fatores. Por quanto tempo você quer aplicar seu dinheiro? Qual o seu apetite para o risco, ou seja, qual o seu perfil? E o que você pretende fazer com o dinheiro? Todas essas perguntas e muitas outras restringem o cardápio de aplicações. Mas mesmo que a pessoa soubesse responder essas perguntas, não seria possível saber qual produto financeiro investir. Vamos entender o porquê. O que é necessário fazer primeiro é um planejamento financeiro mínimo. A pessoa deve se perguntar o que ela deseja adquirir no curto, no médio e no longo prazo. Comece anotando suas aspirações separadas em curto, médio e longo prazo. Provavelmente você vai perceber que o dinheiro não vai dar para tudo. Então dê prioridade a cada item na lista de desejos. Nós consideramos curto prazo os gastos até 3 anos. Nele deve estar embutida a reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? É uma reserva
de dinheiro capaz de cobrir alguma necessidade emergencial, como perda de emprego ou um problema de saúde. E qual o tamanho dessa reserva? Depende do risco que você quer correr. Mas ela não deve ser inferior a 3 vezes o gasto mensal, podendo chegar até 12 vezes, ou seja, cobrir um ano inteiro. Quanto maior o montante, maior a segurança em caso de ficar desempregado. E a pergunta-chave é justamente essa: se eu perder o emprego, quanto tempo levaria para me recolocar no mercado? É claro que o dinheiro deve estar aplicado em algo com liquidez imediata, ou seja, você poderia sacar o dinheiro da aplicação em qualquer dia útil e receber no mesmo dia. Essa reserva deve ser feita em primeiro lugar. Se você nunca fez uma reserva de emergência e acha que precisa de 7 vezes seu gasto mensal, também não necessita fazer isso de uma vez só. Bem, pode começar juntando o que puder até atingir 3 vezes seu custo mensal. Então poderá se programar para aumentar a cada ano mais um mês de gasto mensal, até atingir as 7 vezes desejadas. O médio prazo vai de 3 a 9 anos, e ele deve cobrir gastos como umas férias mais caras ou a troca do carro. Tudo o que você queira fazer nesse prazo. O quanto você vai poupar para o médio prazo depende do que você quer adquirir nesse prazo. O longo prazo deve trazer a aspiração de conquistar a liberdade financeira e assim se aposentar, pelo menos o trabalho obrigatório. Mas não adianta querer poupar para o longo prazo se você não fez uma reserva de emergência. Por exemplo, a pessoa investe um CDB de 6 anos porque rende mais, mas fica com o dinheiro preso. E se ela precisar da grana por alguma eventualidade? Claramente, ela está metendo os pés pelas mãos. Veja que até agora não falamos do produto financeiro. Não conversamos no que investir. Espero que esteja claro que sem essa parte básica realmente não dá nem para começar a conversar. O produto é a última coisa que deve ser olhada, pois ele é fruto da estratégia de investimento, que virá apenas no final. Então acho que agora ficou mais claro que a carteira de investimento ela deve estar ancorada em um planejamento financeiro, que responde quando e quanto gastar cada dinheiro. E como montar uma carteira de investimento? Um portfólio balanceado ele deve considerar o prazo que a pessoa tem para investir versus o perfil daquela pessoa. E esse planejamento financeiro permitirá ter uma renda extra, graças aos ganhos financeiros. Se uma pessoa depender apenas do salário para pagar umas férias no exterior, provavelmente ela vai se endividar. Porém, se ela se planejar, ela vai conseguir gastar menos, pois ela estará usando os juros a seu favor. Então, resumidamente, não existe investimento bom para qualquer prazo. O investimento é adequado para o curto, médio ou longo prazo. O investimento ele também depende do estilo do investidor. Qual é o perfil desse investidor? Quanto que ele aguenta o risco? Entender os objetivos, os prazos dos títulos e o perfil do investidor é fundamental para determinar quais produtos são mais adequados para ele. E por hoje, a gente fica por aqui. Aquele abraço.